A vereadora e vice-líder do PT na Câmara Municipal de Salvador, Maria Marighella, protocolou na última terça-feira, agora, essa semana, um ofício encaminhado à Prefeitura de Salvador em que solicita informações sobre o decreto que declara de utilidade pública para fins de desapropriação um terreno com mais de 4.000 metros quadrados no entorno da área de proteção ambiental Dunas e Lagoas do Abaeté, no bairro de Stella Maris. A vereadora vem manifestando preocupação com esse território. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com a vereadora Maria Marighella, do PT, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, vereadora. Bom dia a todas, a todos os ouvintes, as ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês. Jefferson, muito obrigada, bom dia. Que preocupação é essa? Que informações são essas que estão sendo solicitadas a propósito desse decreto que declara de utilidade pública um terreno ali na área de proteção ambiental Dunas e Lagoas do Abaeté, vereadora? Sim, olha, nós estamos já tem um tempo muito preocupadas com a situação daquele território, não só daquele território, mas de muitos territórios da cidade de Salvador, que nos chamam a atenção, nos preocupam pelo vazio de informações sobre projetos e tentativas de urbanização nesses lugares, sem que isso seja debatido com a sociedade, sem que estejam claros os princípios, aquilo que vai nortear o projeto de desenvolvimento, reurbanização, etc. Então, acho que primeiro a gente precisa falar que o Abaeté, todo aquele território do Abaeté, é um território em disputa. Eu queria falar um pouco da lagoa propriamente, antes de chegar nesse terreno. E em disputa por quem? Bom, a gente está falando de disputa, do modelo de cidade. Acho que a gente não pode colocar um ator exatamente. Nós estamos disputando um modelo de cidade. Nós queremos uma cidade privatizada, com donos, com projetos que a gente não conhece, com um modelo de desenvolvimento, por exemplo, para os carros. Ou nós queremos um modelo de cidade compartilhado, público, que proteja o seu patrimônio natural, que proteja seu patrimônio cultural, que entenda o seu patrimônio para todas as pessoas, que preserve a sua memória. Ou a gente quer uma cidade que vai ser sistematicamente privatizada, colocada para empreendimentos imobiliários, para o desenvolvimento viário, em detrimento do transporte, outro tipo de transportes alternativos. Então, é disso que a gente está falando. E aí, pega-se um caso como esse, da área de proteção ambiental Dunas e Lagoas do Abaeté, em que não tem havido uma discussão sobre isso. Nós não temos discussão sobre praticamente nada na cidade de Salvador. Então, a gente vive um momento do Brasil, eu queria colocar o exemplo de Salvador no contexto do Brasil. Nós vivemos um momento da história do nosso país em que o governo federal, lá quando ele assume em 2019, ele interdita quase 70 conselhos de participação. Nós hoje não temos mais praticamente espaços de participação civil a respeito do Conselho das Cidades, vereadora. Pois é, o Conselho das Cidades. Cadê os conselhos da cidade? Cadê os conselhos sobre todos Nenhum existe mais. Não tem funcionado, não tem funcionamento. Agora, recentemente, na questão do carnaval, vocês viram que recentemente havia uma ideia de mudar o circuito da Barra para a Boca do Rio. Para a Boca do Rio. A gente não viu discussão, a gente não viu se isso foi debatido no CONCAR, a gente não viu o Conselho Municipal de Políticas Culturais sendo chamados para debater. Nós não vimos artistas, realizadores, aqueles que estão diretamente ligados à história, à memória e à feitura do carnaval serem convidados. Mas eu queria voltar um pouco à questão do Abaeté, para a gente não... Porque eu comecei explicando que é um cenário que a gente precisa prestar muita atenção. O Abaeté, eu queria falar do Abaeté, Lagoa, tá? Então, Lagoa, Duna, aquele território ali é um território singular na sua dimensão natural, quando a gente fala de patrimônio natural, cultural, histórico. Ele é um patrimônio singular da nossa história. Ele tem uma característica única, né, na sua paisagem, que é lagoa, duna e restinga.
Isso por si só já seria um tesouro, uma riqueza, digamos, do imaginário de Salvador. O Aberto é conhecido nacionalmente, não só pela singularidade da sua paisagem, única, mas também porque foi cantado em prosa, verso, por nossos poetas e, portanto, já seria, sem que a gente fizesse absolutamente nada, de grande valor para a natureza, para a preservação, para um turismo, por exemplo. Salvador não tem uma dimensão de turismo natural, ecológico, embora tenha capacidade. Então, a gente tem esse tesouro, essa riqueza, essa dimensão que envolve ainda a sua cultura, sua memória, sua dimensão de cultura popular. E nós, por exemplo, não fazemos nada, absolutamente nada com isso. Todo aquele sítio, todo aquele patrimônio está muito, digamos assim, usado para eventos, depois dos eventos, com resíduos, né, de cascos, de cervejas, de bebidas, de latas. A gente tem pouquíssimo investimento na preservação, nos cuidados e no uso, né, daquele território. Então, isso já seria, para mim, um sinal de que a gente não entende o patrimônio natural, cultural, para a sua população na sua dimensão mais ampliada. Então, paralelo a isso, né, disso que eu digo, um modelo em disputa, um território em disputa, um modelo de cidade em disputa, a Prefeitura de Salvador vem desde 2014 desapropriando, primeiro desafetando, né? Para quem não sabe, para os ouvintes, as ouvintes, os terrenos de Salvador, eles são afetados, ou seja, eles têm designação. Então, alguns são para construção de escola, para áreas verdes, enfim. Então, a Prefeitura precisa desafetar, ou seja, retirar o uso previsto ali daqueles terrenos para poder vender. Desde 2014, a Prefeitura de Salvador vem desafetando áreas, terrenos públicos, terrenos nossos, terrenos que pertencem a todos. E isso aconteceu em 2014, depois em 2017 e no ano passado também uma aprovação em terrenos que falam desse território. Fala de Itapuã e Estela Maris, inclusive foi desafetado um terreno que seria para fazer escola. Aquele território, por exemplo, Estela Maris é um bairro de Salvador que não tem escola pública. E nós pedimos à época informações, qual era a demanda de vagas, por exemplo, em escolas públicas, muitas coisas assim. Esses terrenos foram desafetados, foram vendidos, eles foram, muito, gente, anunciados em jornais de grande circulação, de centros, né, como Brasília, como São Paulo, como se a Prefeitura de Salvador fosse uma corretora de imóveis. A Prefeitura atuando como corretora, vendendo terrenos desafetados fora, atraindo, então, o mercado imobiliário, fazendo especulação imobiliária em terrenos nossos. Muitos desses, né, na hora de fazer o leilão, nós conseguimos que fosse suspenso. Inclusive, um desses leilões, um desses terrenos, estavam pertíssimo de uma área de mangue, ali no Passa Vaca, que é um remanescente de mangue, quase único também em Salvador. Isso nós estamos falando desse conjunto de assédios. Mais próximo, a gente um dia acordou com a notícia de que ali perto de uma duna, aí já mais perto de Itapuã, a gente acordou com a notícia de que haveria um projeto de reurbanização, de requalificação urbanística, numa área de duna que acordou com o nome de Monte Santo, né? Então, o que a gente está falando de disputa é uma tentativa de incidir num território e aí nós estamos acreditando, com uma dimensão de urbanização para especulação imobiliária, para produção de condomínio. A despeito de que a gente tenha pedido projetos, a gente tenha pedido análise, né, desses projetos para verificar o projeto Monte Santo de reurbanização e requalificação urbanística numa área de duna. Já está rolando ali a verticalização, né? A verticalização, a estão rolando espigões ali, onde antigamente tinha aquela praça que o Carlos Bastos fez ali perto do antigo Hotel Quatro Rodas, já hoje contra a Bandeira. Mas estão subindo vários espigões ali. Exatamente. Então, isso é preocupante é isso que eu estou dizendo, sem a devida participação. Vereadora, a senhora alega essa dificuldade de acesso às informações que esclareçam, não é? Iniciativas como essa da Prefeitura.
Que leitura a senhora faz dessa postura da prefeitura de, segundo a senhora, dificultar a interlocução, o diálogo sobre temas de tanta relevância como esses de áreas, não é, de preservação ambiental, de utilidade pública? Por que tem havido essa dificuldade na sua avaliação? Eu não tenho dúvida alguma que hoje o que está colocado na vida política, na vida pública, na vida em sociedade é a retirada do espaço de participação para o benefício de grupos e um modelo de desenvolvimento que se organiza dentro de grupos fechados e de poucas pessoas. Eu acho que nós estamos perdendo a dimensão pública da coisa pública. Nós estamos relegando, deixando que gestores, e aí sem fazer juízo de valor de quais sejam, colocando para gestores a dimensão da política como tutela e não como emancipação. Nós, como sociedade, eu falo de Salvador, mas não só Salvador, nós, como sociedade, estamos abrindo mão do espaço... Mas aí a senhora está me dizendo também que a Câmara está abrindo mão? A Câmara está abrindo mão. Olha, um projeto... O Legislativo não legisla, não fiscaliza? O Legislativo, né? O legislador, aqui eu estou fazendo isso, é legislar, é fiscalizar, é denunciar, é promover, mas o que está em jogo hoje na cidade, no Brasil, é a abertura de mão, né, dos princípios da democracia. E eu diria, por exemplo, que a Câmara, essa pergunta, né? A Câmara também abriu mão. A Câmara Municipal de Salvador, com voto apenas da bancada de oposição, que hoje nós somos 8, né? 8 vereadores e vereadoras na oposição, apenas com o nosso voto contrário, Salvador aprovou um projeto que chama PIX, que é o Plano Integrado de Concessões de Salvador, um projeto que nós debatemos imensamente. Eu não consigo evitar o trocadilho, isso é um tipo um PIX? Pois passa rapidinho. Passa assim? Rapidinho. Foi o que a gente denunciou no ano passado, foi o que a gente colocou, mas é exatamente isso. A Câmara de Salvador, em sua maioria, né, com os votos contrários, com as nossas, não só com os votos contrários, mas com a denúncia, com o debate que nós fizemos, com a denúncia que fizemos, aprovou esse plano integrado de concessões de Salvador, que permite à Prefeitura de Salvador construir, conceber qualquer parceria público-privada sem que isso passe de novo pela Câmara. Ora, a bancada de oposição não é contra parceria público-privada. Nós sabemos que em algumas situações, alguns casos, as parcerias são importantes para a gestão, melhoram a qualidade do serviço, mas isso não pode ser algo que a gente dê para o executivo sem que isso retome, né, na dimensão que o parlamento tem de representar a sociedade, os interesses do povo e da sociedade. Então, quando a Câmara abre mão, né, de incidir sobre projetos, né, de parceria público-privada. E aí a gente volta ao tema da concessionária Nova Lapa, do tema que a gente também precisa tratar muitíssimo, que é a questão do Tororó, de como a relação, né, Nova Lapa, a estação de transbordo e a população e a comunidade do Tororó. Então, a gente está terceirizando, é isso que eu quero dizer, o projeto de cidade, um modelo de cidade, para os poucos gestores. Eu estive recentemente com o padre Júlio Lancelotti, em razão de um projeto que nós colocamos, né, contra a porofobia, um projeto que proíbe o uso de técnicas hostis na cidade, isso provocada por ele, pelo próprio padre Júlio Lancelotti, e ele fala exatamente isso. Maria, nós estamos vivendo uma experiência política de tutela e não de emancipação. E nós precisamos falar que Salvador integra essa dimensão de tutela da coisa pública. E nós precisamos ser uma voz que reivindica, né, participação, a coisa pública, né, como horizonte, a partilha como horizonte. E o que nós estamos vendo de maneira insistente é colocar na iniciativa privada, colocar num grupo pequeno de gestores ou do poder decisões sobre a vida de toda a sociedade. É disso que nós estamos denunciando. E esse projeto, né, na verdade, esse ofício que nós fizemos à prefeitura, é porque nós queremos conhecer justamente isso. A prefeitura, via decreto, desapropria um terreno perto, muito próximo, né, de uma região de dunas, dentro de uma zona de proteção ambiental, para a construção de um projeto
uma obra viária e que nós achamos que pode ter impacto ambiental, então nós estamos procurando saber que projeto é esse, com quem esse projeto está sendo debatido, com que finalidade, com que objetivo, se tem licença ambiental. E a resposta é? Não tivemos ainda. Então, estar aqui é dar voz, é fazer com que a cidade conheça e que a cidade também reivindique, porque muitas vezes o que acontece é que surge uma obra como inúmeras, a exemplo do que está acontecendo também no Rio Vermelho. Eu já falei do Tororó, falei das desafetações, falei dos leilões, mas na Carijóis, ali um pedaço de terreno no Rio Vermelho, protegido por um remanescente de Mata Atlântica, um dia a população acordou com uma obra que deveria ser feita, é verdade, a obra passou pelo Ministério Público, um prédio, né, com 8 apartamentos, fez um pedido que estava construído na encosta, fez um pedido de requalificação, porque o prédio estava sob ameaça, e o Ministério Público vai, então, e pede que a prefeitura opere uma obra. Só que a população acordou com tudo tamponado, e esse remanescente de Mata Atlântica sendo devastado, sem que nós conhecêssemos o projeto. É isso que eu estou dizendo. O fato de precisar fazer uma obra, o fato de precisar incidir sobre um determinado território, não faz com que a sua população geral, mas também aqueles atores diretamente ligados e impactados, não sejam consultados, não possam. O que acontece nessas licitações? Normalmente são licitações de menor preço. A gente sabe que a gente precisa preservar o erário público. Acontece que não é só isso. Muitas vezes, em remanescente de mangue, em remanescente de Mata Atlântica, em zona de águas, de rios, nós precisamos ter outro tipo de comportamento. E é esse comportamento que a gente não enxerga. A senhora se coloca à disposição para debater o tema. Foi solicitada, essas informações foram solicitadas à Prefeitura. Até agora não teve resposta, mas para a gente encerrar, a sua expectativa é de que nesses próximos dias o assunto ganhe uma importância maior na própria Câmara, ou é um esforço que pode esbarrar na maioria. Na não efetivação dessa ideia? Hein? Olha, eu sou uma entusiasta convicta, né, gente? Eu sou, assim, a esperança em pessoa. O que eu acho é que está na hora da cidade tomar conta da sua própria vida. Estar aqui, conversar, estar na Câmara. Eu não estaria, eu acho que eu jamais me colocaria para um cargo eletivo se não fosse para justamente abrir os espaços da Câmara, as portas, as janelas, abrir literalmente os espaços da Câmara para a cidade. Quando nós resolvemos ocupar a política, é dizer, venham, ocupem, porque ocupar a política é ocupar a vida pública, a vida em sociedade. Acho que o que a gente está fazendo agora é chamar toda a sociedade, toda a cidade de Salvador, a participar dos debates da cidade que nós queremos e precisamos inaugurar. Então, tenho expectativa que a Prefeitura responda. Não tem sido assim. A Prefeitura faz uma tentativa de responder nos gabinetes, de maneira ali, ou então o gestor vai à Câmara de maneira muito protocolar, sem convidar os atores mais diretamente envolvidos e impactados pelas obras ou pelos projetos. E o que nós precisamos é ter insistência e dizer, a cidade de Salvador é nossa, nós precisamos reivindicar aquilo que é público e precisamos insistir em informações, em participação, e esse me parece um processo mais longo, complexo, mas de que nós não abriremos mão. Vereadora Maria Marighella, que é vice-líder do PT na Câmara Municipal de Salvador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí, pela disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Obrigada, bom dia, bom dia. Agora são 7h51, a gente volta já.